Olá, alunos do 8º ano. Estamos aqui juntos para mais uma videoaula de Química do Fundamental 2 com a professora Sádiva. A ciência não é absoluta, nem mito, nem ilusão. É racional, real, repetidamente estudada, testada, até que um dia, quem sabe, possa ser comprovada. Ela não é senso comum, não acha, não trabalha com achismo, não é superstição. Ao mesmo tempo, é temporal e atemporal. Não tudo sabe, mas tudo que sabe tem uma razão. Quem sabe o que é a ciência então? Então, a ciência, ela trabalha muito com a razão e não com a emoção, o pensamento. E as etapas do método científico, observação, curiosidade, perguntas, hipótese, que é tudo aquilo que ainda não foi comprovado cientificamente, experimentação e resultado, é visto dentro da ciência. E como vimos, os resultados podem mudar à medida em que um pesquisador acha uma explicação melhor. A ciência é tudo aquilo que pode ser comprovado através do método científico, como vimos nas aulas anteriores. Você deve estar se perguntando o que é método científico. Na verdade, ele nada mais é que um conjunto de procedimentos que procuram resolver um dado problema. Quando uma solução é alcançada, ela fica válida, até que outro pesquisador ache uma explicação melhor ou mais próxima da realidade do problema. Então, a busca por soluções é feita por muito tempo, engajada dentro do método científico. As civilizações humanas, ao longo da história, foram procurando achar soluções para os mais diferentes problemas e adversidades. Quando as descobertas não eram feitas imediatamente, surgiam através da figura dos pesquisadores ou também, muitas vezes, intitulados cientistas. Uma única pessoa era capaz de achar soluções para muitos problemas que envolviam diferentes ramos da ciência. Você conhece Leonardo da Vinci? Então, ao longo da história, vários cientistas foram capazes de achar soluções, estudiosos, pesquisadores, problemas que envolviam diferentes ramos da ciência. Não só Leonardo da Vinci, como Albert Einstein também, Isaac Newton, para vocês verem como eles deram a contribuição dentro da ciência. Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral e as propriedades térmicas da luz. Já Isaac Newton desenvolveu a lei da gravidade e as 3 leis de Newton. Ele foi capaz de elaborar projetos que envolviam artefatos engenhosos, como máquinas voadoras e os primórdios dos tanques de guerra. Mas também tinha capacidade de realizar pinturas tão complexas, difíceis de interpretar, como a Mona Lisa. Não só isso, era capaz de discorrer sobre assuntos relacionados à astronomia, o estudo dos astros, e a anatomia, o estudo do corpo humano, as células, os sistemas, órgãos, tecidos, o organismo como um todo. Ele realmente foi um dos gênios da ciência. Vou lançar agora para vocês uma pesquisa. Vamos pesquisar? Faça uma pesquisa. Vocês que se encontram em casa, vocês irão realizar essa pesquisa sobre as obras e descobertas de Leonardo da Vinci. E mande o documento em PDF pela plataforma que eu estarei aguardando o retorno dessa atividade de pesquisa. Seguindo. A tecnologia, por sua vez,
pode ser definida, segundo o dicionário, como um conjunto de processos especiais relativos a uma determinada arte ou indústria. Pode-se entender que ela envolve um conjunto de técnicas, desde os nossos mais remotos antepassados, como por exemplo o Homo erectus, descobridor do fogo. Até hoje procuramos desenvolver técnicas que facilitem a nossa sobrevivência e o nosso modo de vida. Levando em consideração que a tecnologia ela tem evoluído bastante, sem precedentes ao longo dos anos, em várias áreas da sociedade, como na cultura, na economia, na indústria de telecomunicação, no dia a dia das pessoas. E também a tecnologia nos dá como vantagem a praticidade e mais tempo livre. A máquina de lavar, o telefone móvel, a internet, um símbolo de conquista tecnológica mesmo, desde o Homo erectus, que usava uma ferramenta de pedra, a machadinha, para poder utilizar, ele utilizava para poder cortar carne e cortar madeira também. E com o passar do tempo, as ferramentas elas foram se especializando, ganhando uma tecnologia nova e ficando bem variadas. O passo a passo da ciência. Assim como no manual de instruções, os cientistas também devem possuir o seu. Imagine que você quer resolver o problema do vazamento em uma descarga. Você deve trocar uma peça ou um sistema inteiro. O encanamento ou vaso sanitário? Eis a questão. Se você anotar, concorda que vai saber passo a passo o que deve fazer nessa situação? Ou imagine que você tenha um ajudante em início de carreira. Caso ele esteja sozinho, não terá que saber quais as providências tomar em determinada situação? Esse passo a passo da ciência retrata a questão do método científico. Então, os cientistas também devem ter uma espécie de manual de instruções. Cada um deve ter o seu com as suas especificações, mas todos devem obedecer à seguinte sequência. Primeiro, a observação do fenômeno a ser analisado. Em segundo lugar, devem gerar um problema relacionado ao fenômeno anteriormente observado. Em terceiro lugar, devem elaborar uma hipótese, tudo aquilo que ainda não foi comprovado cientificamente. Em quarto lugar, propor um experimento controlado para testar a hipótese. Também pode-se dizer que se trata de uma experimentação ou testagem. Em seguida, devem anotar os resultados e tirar as conclusões. Caso a conclusão não for válida, deve-se anotar os resultados e elaborar uma nova hipótese. É seguido esse ciclo até encontrar uma conclusão válida para o problema. Por último, podem apresentar a sua pesquisa para outras pessoas do ramo e verificar se concordam ou não com os seus levantamentos. Então, um abraço da professora Sádva e até o nosso próximo encontro.